Olá a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui na série Educação e Inclusão Social, uma parceria com o CREAD, o Centro de Referência à Distância do IFCE. Hoje nós estamos, meu nome é Gleison Capistrano, e Gleison Gomes Capistrano, e estamos hoje aqui com o professor Samuel Brasileiro, professor do IFCE, com uma rica história e contribuição com a instituição. E vamos falar um pouco sobre essa história e suas contribuições. Olá, professor. Olá, Gleison, tudo bom? Obrigado por estar aqui. Nós aqui agradecemos, né, o seu tempo e a sua presença. Professor, nos conte um pouco sobre a sua história desde o início, os seus objetivos com relação à sua carreira profissional, a sua presença e chegada aqui no IFCE. Fale um pouco sobre isso. A minha história é longa, porque ela começa como aluno ainda do curso técnico em Química, em 74, em que a minha avó morava aqui na Padre Francisco Pinto, bem próximo à escola técnica, próximo ali à CETES, e eu sempre vinha passar férias por aqui às vezes, e já sonhava em estudar na escola técnica. Como eu sabia que tinha um curso de Química, e meu avô era um farmacêutico do interior, que fazia remédios, eu ajudava na farmácia, aí disse, olha, eu vou estudar Química. Então sempre fui um apaixonado por Química. E quando vim do Juazeiro para cá, que eu sou nascido na Barbalha, estudei no Juazeiro, na Escola Rural de Juazeiro, e vim fazer a escola técnica na década de 70. Então, em 74, me tornei aluno no processo seletivo, que era muito difícil naquela época. A escola oferecia poucas vagas, mas foi uma formação, talvez, das mais importantes que eu tive. E eu tive uma felicidade quando, na minha entrada na escola técnica, é que eu, além de me apaixonar pela escola, eu também me tornei um bolsista do professor Suetônio Teixeira, que era um grande mestre. É uma característica interessante da escola técnica naquela época, é que todos os cursos técnicos clássicos, né, química, eletrotécnica, edificações, mecânica, turismo, todos esses cursos, telecomunicações, tinham um professor mestre, aquele professor artífice, que era o professor mestre, e o Suetônio era o grande mestre da química, e eu tive a honra de ser bolsista dele durante toda a minha formação na escola. Então eu passava a manhã na escola e à tarde ajudando o Suetônio para preparar as aulas dele prática da noite. E foi através do professor Suetônio, inclusive, quando eu já tinha entrado para engenharia química, porque meu plano era fazer engenharia química, fazer técnico em engenharia química, e eu me lembro que eu passei no vestibular da UFC para engenharia química sem estudar, que a escola técnica preparava muito bem, né? E meu plano era exatamente futuramente trabalhar, fazer concurso para a Petrobras. E eu me lembro que quando eu estava no segundo ano de engenharia química, houve um problema de saúde com o professor do nosso departamento e ele teve que se afastar, que era o professor Manelito, que era um grande professor de química orgânica, e o Suetônio teve que distribuir as aulas dele com o professor Falconieri, e como eu tinha sido bolsista do Suetônio durante muito tempo na disciplina de processos industriais, ele terminou me chamando para assumir temporariamente um contrato de 20 horas só para poder cobrir essa ausência de um professor de processos industriais. E foi através do convite dele que eu comecei, e eu me lembro de quando ele me chamou na sala de aula, na sala dele, no birô, ele disse, olha, Samuel, o seu projeto é ser funcionário da Petrobras. Eu não quero que você se apaixone pela profissão de ser professor. Então, aqui é só um tempo, você é professor temporário. Só que de professor temporário eu me tornei professor efetivo, né? E de efetivo eu passei por várias experiências dentro da escola, como chefe de laboratório, como coordenador de planejamento, assistente de planejamento, assistente de departamento de ensino, presidi o sindicato dos professores, fui coordenador do curso de Química 2 ou 3 vezes, né, e culminou me tornando também, já na década de 90, como diretor-geral da Escola Técnica. Então, o último diretor-geral da Escola Técnica fui eu. O Mauro às vezes se considera ele, mas na verdade fui eu. Ele foi o primeiro diretor do Cefet, né? Porque quando o Mauro assumiu, e eu fui diretor de 94 a 98,
e nós tínhamos como projeto transformar a escola técnica, preparar a escola técnica para ser Cefet. E foi quando nós começamos a vislumbrar uma escola com professores diferentes, né? Inclusive foi quando se iniciou a pós-graduação de professores, iniciou-se a discussão sobre projetos de pesquisa, já ainda na escola técnica. E essa história se estende até hoje, né? Porque eu ainda continuo, mesmo depois de aposentado da escola, ainda continuo contribuindo com a escola e agora como professor do nosso programa de mestrado em educação profissional. E, de certa maneira, isso me orgulha muito, porque e me orgulha muito poder contribuir na fase de vida em que eu estou com essa formação. É a formação exatamente de profissionais que vão atuar na educação profissional, porque foi para isso que eu me preparei durante esses 44 anos aqui na Escola Técnica. O senhor havia me falado que isso tem um pouco de história também com o CREAD, com a educação à distância, né? Nós sonhávamos em implantar a educação à distância desde a década de 90, quando nós criamos, o Mauro, sob a coordenação do Mauro Oliveira, nós criamos um núcleo de informática e implantamos as disciplinas de informática aplicada, de introdução à informática em todos os cursos técnicos, e informática aplicada, e fizemos algumas experiências de educação à distância naquela época ainda. Né? Por exemplo, foi montado um curso de linguagem Basic à distância. Sim, linguagem Basic. Esse curso tinha um softwarezinho que ensinava a linguagem Basic. Depois o Mauro, sob a coordenação do Mauro, foi montado um software educacional. Né? Criamos o curso de informática industrial. Eu participei da coordenação do curso de informática industrial, junto com o Mauro, com o Lenz, com o Pedro Urbano, né? Da turma inicial. Eu dei aula de informática na Escola Técnica por muito tempo, porque não havia professores de informática, né? E durante muito tempo eu fui professor de informática também, além de química, na escola. E o Mauro tinha, talvez, o primeiro curso de educação à distância da Escola Técnica foi a experiência da educação à distância com o jornal Diário do Nordeste, e a primeira conexão de internet no estado do Ceará foi a Escola Técnica. Né? E isso já em 94, quando eu era diretor-geral. Né? E a escola oferecia um curso no jornal, no diário, com um software educacional, e esse curso era ensinando como utilizar a internet naquela época, nos seus primórdios. Incrível. Professor, o senhor também teve relação com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, né, como consultor. Quando eu deixei a direção da escola, em 98, surgiu uma oportunidade, a convite do próprio Ministério da Educação, que a gente pudesse dar uma contribuição na expansão do ensino médio e na educação profissional nas redes estaduais. Então eu tive a oportunidade de passar 2 anos, mas sem me desvincular da Escola Técnica, apoiando a Secretaria da Educação. Na época o secretário era o Naspolini, e a gente fez o plano de expansão do ensino médio no estado do Ceará, e ajudamos também depois no plano de expansão do ensino profissional. E nesse processo de consultoria junto ao Ministério da Educação, eu tive a oportunidade de apoiar também 2 estados, Maranhão e o estado de Roraima, na implantação das escolas do tempo da reforma da educação profissional, na expansão do PROEP. Essas escolas, eu fui consultor nesses estados para a implantação. E é interessante porque nós fomos a Escola Técnica Federal do Ceará, e enquanto diretor-geral, nós fomos o mais resistente escola à reforma. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Educação percebeu e que esses diretores que tinham mais resistência à reforma eram exatamente os que mais entendiam dos processos de implantação. E que poderiam fazer. Que poderiam dar uma contribuição a essas escolas. Então foi uma experiência importante, né, de que eu pude ajudar 3 estados a estruturar os seus sistemas educacionais naquela época. E também tem uma relação com o sistema. O senhor tem uma história com o Sistema S de ensino, né? O Sistema S é interessante, a história do Sistema S, porque é o seguinte: todo diretor
da escola técnica, era automaticamente guinado a ser membro do Conselho Regional do Sistema S, tanto do Senai como do Senac. E eu permaneci como diretor desses sistemas por 25 anos, porque mesmo com as mudanças dos diretores da escola, o Senai e o Ministério da Educação não alteravam, e muitas vezes quando assumia o diretor, quando assumiu o Mauro, depois do Mauro foi o Cláudio Ricardo, depois primeiramente o Mauro, depois o Cláudio, depois o professor Vigílio, né? E eu terminei permanecendo ainda como suplente deles no conselho, mas um suplente que praticamente era o titular, porque a escola demandava tanto esse momento de viagem, né, de ocupação, e inclusive eu até recebi uma homenagem do Senai por essa contribuição de 25 anos como conselheiro daquele sistema. Professor, nos fale um pouco também sobre a sua relação, né, profissional com a senhora, doutora Marise Ramos. Vocês fizeram mestrado juntos, não é isso? Não, eu e a Marise temos uma história proporcionalmente parecidas do ponto de vista de crescimento. Lógico que a Marise tornou-se hoje uma referência em educação profissional para o nosso país. Eu e a Marise Ramos nos conhecemos na década de 80, quando nós éramos diretores dos sindicatos dos professores. E ela professora da Escola de Química do Rio de Janeiro, e eu professor de Química da Escola Técnica Federal do Ceará. E ficamos amigos desde essa época, e a Marise tornou-se uma pesquisadora de referência, fez uma formação em educação, tanto no mestrado como doutorado para educação profissional, sob a orientação do professor Gaudêncio Frigoto, né, que é também, talvez hoje, uma das grandes referências da educação do nosso país. E terminamos essa geração minha, Marise, o Dante, vários professores dessa época, que eram professores da área de tecnologia, terminaram também se interessando pelos fundamentos da educação profissional. Então, isso formou uma geração de professores que constitui hoje talvez uma base de conhecimento, e tanto histórico como conhecimento também de produção científica sobre a educação profissional, né? E a Marise, ela é hoje uma das autoras que é referência, inclusive, para o nosso programa de mestrado, a Marise Ramos, né? E ela tem uma produção que é muito, muito vasta. Nós mesmos já a convidamos várias vezes para dar palestras aqui na escola, né? Eu, quando diretor-geral, a trouxe, e a Marise, ela tem essa referência, tem uma história muito parecida com a minha, como a do Dante, né, do Paulo Volegan, de vários professores que eram da área de tecnologia e que, pela sua formação, terminaram migrando para doutorados na área de educação. Então, esse grupo de professores hoje, eles têm uma grande responsabilidade na geração de conhecimento no campo da educação. Professor, eu estou aqui em mãos com um livro que tem uma série chamada Plataforma, né, com acervo progressivo de produtos educacionais e tecnológicos, onde um dos organizadores é o professor Sandro Jucá, né, Sandro César Silveira Jucá, e o senhor, né, esse livro aqui está disponível, depois a gente pode colocar, ele é gratuito, e a gente pode colocar na descrição do vídeo o link para quem quiser obtê-lo, e quem quiser comprá-lo em físico também tem, a editora oferece. E o senhor escreveu um livro com o professor Temilson, né, falando um pouco sobre produto educacional, vivências práticas na educação tecnológica em ambiente virtual. Nos fale um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho é de autoria do meu orientando, o Temilson, foi objeto de sua pesquisa, sob minha orientação, e que eu fui honrado em ser coautor com ele nessa produção. Esse livro tem uma característica importante, que hoje é uma temática importante chamada ciência aberta, da gente produzir conhecimento e possibilitar nos meios digitais as pessoas acessarem. Então esse livro é gratuito para a base digital, quem quiser baixar pode baixar. Na verdade, ele reúne a produção de vários pesquisadores
essa é a ideia da plataforma, é exatamente publicizar essas produções, né? E o Temilson, que é professor do Baturité, hoje está aqui no Núcleo de Inclusão, né? Dando um apoio no Núcleo de Inclusão na reitoria. O Temilson, ele desenvolveu uma pesquisa a qual eu tive o prazer de orientar, e foi um trabalho muito interessante, em que nós fizemos um estudo sobre a importância da articulação teoria e prática, sim, que foi um pouco esquecida, né? Embora seja uma temática que não seja nova, mas ela tem novas nuances e novas exigências hoje, né? Quer dizer, a necessidade de criar uma plataforma de integração para troca de experiências entre professores que fazem essa integração teoria e prática é exatamente a base desse capítulo, né? E a prática, praxis na prática, é exatamente o portal que existe lá, é um portal que publiciza essas experiências. Então tem várias coisas lá publicadas, depois você pode até publicar no... Sim, eu tenho materiais publicados. O link, como é que acessa lá o Praxis na Prática. Vou convidar o Temilson também para participar da nossa, né, nessa série Inclusão Social, e já tem materiais publicados na plataforma. Professor, vamos falar um pouco do grupo GREPET, né, que é o Grupo de Pesquisa de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos. Fale um pouco sobre o GREPET. O GREPET, ele tem se tornado um elemento de organização das diversas pesquisas que estão sendo realizadas nos mestrados profissionais ofertados pelo Instituto Federal, especialmente no mestrado profissional de educação profissional, em que todos os alunos que fazem parte desse programa de mestrado, eles têm que, além de produzir a sua dissertação, eles têm que ter um produto educacional aplicável à educação profissional e tecnológica. E esse produto educacional são dos mais diversos. Hoje, a plataforma da CAPES, nós nos tornamos talvez as instituições que mais publicam dentro dessa plataforma produtos educacionais, porque o mestrado de educação profissional, ele é hoje o maior mestrado em ensino do país. E ele é um único grande mestrado na área de educação profissional. Então nós estamos formando aí uma massa crítica, a gente espera que num curto espaço de tempo a gente possa inclusive ter o doutorado profissional, aprofundando ainda mais essas pesquisas, mas está se formando aí uma massa crítica. Nós já formamos, eu acredito, que mais de 2.000 profissionais no país, pesquisadores, em uma área em que os institutos federais precisam se tornar referência na pesquisa em educação profissional e tecnológica. Porque há muitos anos atrás, apenas as universidades federais tinham os seus grupos de educação e trabalho que faziam estudos nessa área. Hoje não, os institutos federais passam a ser referências também na produção de conhecimento no seu próprio campo de atuação, que é a educação profissional e tecnológica. E o GREPET vem para dar oportunidade de se articular essas diversas produções e, quem sabe, aproveitar esse campo multidisciplinar para gerar novos conhecimentos numa plataforma de expansão dessa possibilidade de geração de conhecimento. Nós estávamos falando um pouco antes da entrevista sobre o prazer do artífice em fazer o seu trabalho e como agora o IFCE está dando esse passo em cima a mais, um passo a mais na produção do conhecimento. Fale um pouco sobre isso, professor. As diretrizes do futuro do IFCE. Existe as escolas de artes de ofício, né, de artífices, que iniciaram a rede federal lá no início do século XX, elas iniciam trazendo uma tradição do século XVIII, das escolas de artífices que vinham lá da tradição europeia, da formação de artífices, né? E a formação dos artífices é a formação do profissional que tem prazer em fazer o seu trabalho bem feito. Então, você imaginar como é que um aleijadinho lá em Minas Gerais, um negro, né, fazia artes tão maravilhosas que até hoje nos maravilham, porque ele era um artífice da pedra-sabão, da madeira, da escultura, né, do barroco mineiro. E essa tradição, esses ecos dessa tradição, elas se refletiram na própria constituição do ethos institucional da escola técnica.
a escola técnica é herdeira dessa tradição da escola de artífices, ela é da escola industrial, de todas as suas denominações ao longo da sua história centenária, né? A escola técnica foi a que permaneceu talvez mais tempo, e isso, de certa forma, me fez até escrever um capítulo de um outro livro com a professora Juraci, da UFC, que nós fizemos um evento para discutir exatamente essa tradição dessas escolas de formação de artífices. E esse ethos do fazer bem feito, de uma escola que associa teoria e prática, porque a escola técnica, e assim como a escola de artes e ofício, elas sempre não ensinaram só o ofício. Se você for ver a escola de aprendizes de artífices, lá no começo do século XX, ela dava curso de carpintaria, mas esse mesmo aluno fazia desenho artístico, língua portuguesa, matemática. Então, e a escola técnica ficou famosa por fazer também uma associação entre formação técnica e uma integração entre formação técnica e formação geral, e que formava profissionais muito bem formados, né? E esse fazer bem feito é o que nos carrega, né? E a gente espera que esse eco se estenda por muitos e muitos anos na história do próprio Instituto Federal. O Instituto Federal, como a instituição transformada e que traz essa tradição, ela é uma instituição que vai estar sempre preocupada com essa formação integral, uma formação não só tecnológica, técnica, profissionalizante, mas também a formação plena de um trabalhador que seja muito mais do que só trabalhador, mas que ele possa também ser governante, que ele possa também pensar de forma culta, que ele possa ter um bom domínio da sua linguagem, que ele tenha uma formação geral muito ampla. Essa foi a grande marca da tradição da escola técnica. E ela se estende hoje, dentro do Instituto Federal, numa instituição que é capaz de fazer desde a formação da qualificação profissional até o doutorado, produzindo conhecimento. A gente havia falado também um pouco antes da entrevista, falando um pouco sobre a questão da interação dos saberes, né? Talvez a necessidade de um simpósio nacional integrasse todos os conhecimentos produzidos pelos IFs do Brasil. A expansão da rede federal, ela traz também desafios importantes. Hoje nós temos uma massa crítica de professores, pesquisadores, que estão produzindo numa rede que se expandiu, né? Então nós precisamos criar mecanismos em que nós possamos, mecanismos, estratégias, em que nós possamos reunir esse conhecimento e estimular a produção desse conhecimento. Então eu acho que os institutos federais do Nordeste deveriam fazer esse desafio, né, de constituir, quem sabe, um grande simpósio de produção de conhecimento em educação profissional. Há ações isoladas, o Rio Grande do Norte tem feito um grande trabalho nesse sentido, o estado do Ceará também tem sido referência nessa produção de pesquisa, e há um potencial muito grande, porque no Nordeste tem uma característica interessante, as distâncias entre nós não é muito grande. Se a gente quiser fazer até presencialmente, é mais fácil do que no Sudeste ou no Norte, né? Mas com certeza nós temos um potencial a explorar em termos de conhecimento e de articulação e do exercício dessa integração, não apenas no currículo, mas o exercício dessa integração em todos os níveis da instituição, inclusive na integração interinstitucional e na própria integração com a sociedade. Professor, falando um pouco sobre integração, talvez também da instituição com a sociedade, vamos falar um pouco também sobre a questão da própria temática que envolve a série, né, que é a questão da inclusão. Como podemos fazer, né, a inclusão social dentro da educação, dentro do IFCE, dentro da... Nós avançamos muito no Brasil na legislação do direito à inclusão. Quer dizer, isso houve um avanço muito grande. Mas ainda temos muito a construir para tornar esse direito uma prática dentro das instituições como um todo. Eu, como conselheiro do Conselho Estadual de Educação, acompanho muito isso de perto nas instituições, quando nós exigimos que as instituições façam o mínimo
de inclusão, né, para pessoas com deficiência nas suas ações educacionais. E me parece que o Instituto Federal, que avançou bastante, que tem seus núcleos de inclusão, que tem uma política institucional de inclusão, pode dar uma grande contribuição na inclusão produtiva, como formação profissional dessas pessoas com deficiência, com ação mesmo diretiva, proativa, na geração de oportunidades que possam dar a essas pessoas, que são pessoas que muitas vezes têm grandes talentos e que podem se tornar produtivas na sociedade. Não apenas as políticas assistencialistas a essas pessoas, mas que a gente possa realmente ter o Instituto Federal também como uma das referências na profissionalização de pessoas com deficiência. Professor, com relação ao trabalho que o senhor tinha comentado anteriormente, sobre epistemologia, fale um pouco sobre o seu trabalho. Bem, eu tenho desenvolvido uma pesquisa, um estudo de pesquisa, para sistematizar isso, quem sabe no formato talvez até de um livro, né, todo esse trabalho que tem sido feito no âmbito do mestrado em educação profissional. Eu sou um dos professores da disciplina de bases conceituais da educação profissional, e isso tem suscitado, ao longo desses anos, uma série de estudos e pesquisas, desenvolvimentos de trabalhos com os estudantes, mas a ideia minha é exatamente a gente sistematizar num livro que faz falta na estrutura literária da educação profissional, um livro que sistematize as bases conceituais da educação profissional. Já há várias experiências sendo desenvolvidas nesse sentido, mas que também faça uma associação entre os modelos epistemológicos que organizam a estrutura de conhecimento e que, de certa forma, vão orientar os modelos pedagógicos que são utilizados na educação profissional. A minha ideia é exatamente dar uma contribuição nesse sentido, aproveitando essa experiência vivida ao longo desses anos na prática da educação profissional propriamente dito, tanto no exercício como docente, como gestor, como no Conselho de Educação, onde eu trabalho também com a educação profissional, a gente constituir uma base de conhecimento que sirva de fundamento para se pensar essas bases conceituais que orientam o modelo de educação profissional que se associe com a educação integral, né? Essa é a ideia. Professor, estamos nos aproximando do final da entrevista. Geralmente nós temos um tempo médio, mas todos os pontos abordados aqui são riquíssimos. Eu acho que terá a segunda parte, viu? A parte 2, porque são muitos pontos interessantes. Muitas pessoas queridas mandaram abraço para o professor, pessoas que foram seus alunos, né? E agora são colegas. E eu vejo que o trabalho ele é recompensador, porque as pessoas têm um carinho na memória, né, pelo seu trabalho. Mas, já finalizando a entrevista, eu agradeço ao CREAD a possibilidade de trazer pessoas que contem histórias da formação e do processo de formação do IFCE, como uma forma também de registrar todo esse percurso, né, de uma forma leve e de forma a recompensar, ou a registrar, ou reconhecer o trabalho de todas as pessoas que construíram o IFCE. Como nós já estamos terminando, eu agradeço ao CREAD, na pessoa do professor Igor Paim, e de todos os que estão aqui nos ajudando, todos aqueles que contribuem para esse programa acontecer, e eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra para aqueles que nos assistem. Eu acho que é importante esse trabalho e essa oportunidade dessa conversa e falar sobre essas memórias que muitas vezes nós trazemos. Eu acho que há muitas pessoas que podem contribuir, né, de uma história viva, né, da escola. Eu, por exemplo, tenho uma vivência, eu até conversei com alguns outros amigos meus que têm essa mesma vivência. A gente viveu a escola técnica, sim, o Cefet e o Instituto Federal. Então, me parece essas três dimensões da instituição. É interessante, talvez, reunir essas pessoas para a gente falar dessa experiência de transformação dessa instituição, né, que era uma única instituição na 13 de maio e se torna uma instituição de base estadual com uma dimensão que ela ganha hoje na forma de instituto, né? E essa experiência eu vivi
de perto de como é que a escola técnica se consolidou, como aluno e como professor, sim, como se transformou em Cefet, como professor e gestor, né, e como se transformou em instituto na condição de professor e pesquisador agora do Instituto Federal. Bom, eu fico feliz e quem sabe nós teremos a segunda parte dessa entrevista, mas essa eu já fico muito feliz em poder ter entrevistado o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. E um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.